Imagine colocar sua filha de 8 anos na cama, dar um beijo de boa noite e nunca mais vê-la. Era para ser só mais uma madrugada comum, mas às 3 da manhã, o silêncio da casa foi quebrado por um ruído, vindo do quarto das meninas. Quando a mãe levantou para checar, tudo parecia normal. Porém, só parecia. Na manhã seguinte, Kirsten Hatfield tinha desaparecido. A janela do quarto estava entreaberta, e o que encontraram lá fora, um pedaço de roupa íntima infantil manchado de sangue, transformou aquele lar em cena de crime. Durante 18 anos, ninguém soube ao certo o que aconteceu. Uma criança arrancada da própria cama, sem testemunhas, sem pistas concretas. Até que, em 2015, um detalhe, que passou despercebido por quase 2 décadas, revelou uma verdade brutal e inacreditável. Quem levou Kirsten? Por que ela nunca foi encontrada? E como um vizinho que estava ali o tempo todo passou despercebido? O que você vai ouvir agora é uma das histórias mais perturbadoras e misteriosas da história criminal dos Estados Unidos. Mas antes de eu te contar detalhe por detalhe, confere se já está inscrita no canal, para não perder os melhores documentários de True Crime. Na pequena cidade de Midwest City, Oklahoma, o dia 13 de maio de 1997 começou como qualquer outro. O clima era calmo, as ruas tranquilas, e nada indicava que aquela terça-feira ficaria marcada para sempre na memória de uma família. Kirsten Hatfield, uma menina de 8 anos, vivia com a mãe, Shannon, e a irmã mais nova, Faith, de apenas 3 anos. Shannon era mãe solo, enfrentava dificuldades, mas fazia o possível para manter a rotina das filhas, com carinho e cuidado. Naquela noite, como de costume, ela colocou as meninas para dormir, beijou cada uma, fechou a porta e foi descansar. Por volta das 3 horas da manhã, Shannon acordou com um barulho vindo do quarto das filhas, um som sutil, quase insignificante. Quando foi verificar, viu as duas aparentemente dormindo. Nada parecia fora do lugar. Ela voltou para a cama, sem saber que aquele breve momento de hesitação mudaria tudo. Às 6h30 da manhã, o pesadelo começou. Shannon foi acordar Kirsten, mas a cama estava vazia. A janela do quarto, que na noite anterior estava fechada, agora estava entreaberta. No lado de fora, o cenário era de puro horror. A roupa íntima de Kirsten estava no quintal, suja de sangue. A polícia foi acionada imediatamente. Um rastro de sangue na janela sugeria que Kirsten havia sido levada à força. Não havia sinais de luta, nem ruído, nem testemunhas. Nenhum vizinho ouviu gritos, nenhum carro suspeito foi visto. Era como se a menina tivesse sido engolida pela noite, em silêncio. A notícia se espalhou rápido. Uma criança sequestrada do próprio quarto enquanto dormia. O medo se espalhou pela comunidade. Portas passaram a ser trancadas com mais força. Pais abraçavam seus filhos com mais frequência. Mas para Shannon, não havia consolo. Só um vazio crescente e uma pergunta que ecoava sem resposta. Quem levou Kirsten? A cena que os investigadores encontraram na manhã do dia 13 de maio de 1997 era perturbadora. A janela do quarto de Kirsten estava com o trinco forçado e marcas de sangue eram visíveis tanto na moldura quanto no parapeito. No gramado, próximo à lateral da casa, estava a roupa íntima da menina, manchada de sangue. Aquilo eliminava qualquer possibilidade de fuga voluntária. Não era uma criança que havia saído escondida. Era um sequestro com sinais de violência. A pequena Faith, de apenas 3 anos, estava sozinha no quarto quando a irmã desapareceu. Em choque, mal conseguia compreender o que havia acontecido. Dias depois, ao ser acompanhada por uma psicóloga infantil, ela conseguiu dizer apenas uma frase: "Um homem mau levou minha irmã." Era pouco, mas suficiente para confirmar aquilo que todos já temiam. Kirsten tinha sido raptada enquanto dormia, e Faith havia presenciado, ou ao menos percebido, o horror, sem conseguir impedir. A polícia de Midwest City reagiu rápido. Equipes de busca foram organizadas imediatamente. Cães farejadores vasculharam a vizinhança, áreas de mata e terrenos baldios. Helicópteros sobrevoaram a região. Agentes bateram de porta em porta, conversando com moradores, tentando encontrar qualquer pista, qualquer ruído fora do comum, qualquer movimentação suspeita. Mas ninguém viu nada. Nenhum grito foi ouvido, nenhuma testemunha. Ainda assim,
uma mulher da vizinhança procurou a polícia com um relato curioso. Ela disse que seu namorado teria confessado estar envolvido no desaparecimento de Kirsten. A declaração deixou os investigadores em alerta, mas ao verificar o álibi do homem, veio a frustração. Ele estava em um bar naquela noite, até às 4 da manhã, rodeado de testemunhas. A denúncia era falsa. Outra linha investigativa surgiu a partir da própria Shannon. A mãe de Kirsten tinha um histórico complicado com drogas. Alguns detetives começaram a levantar a hipótese de que o crime pudesse estar ligado a dívidas com traficantes ou represálias do passado, mas não havia nenhuma evidência concreta nesse sentido, nenhuma ameaça prévia, nenhum nome suspeito. E Shannon, desesperada, se mostrava disposta a tudo para encontrar a filha, inclusive a enfrentar seu próprio passado. O caso começou a ganhar repercussão nacional. Programas de televisão abordaram o desaparecimento. Flyers com o rosto de Kirsten foram espalhados por todo o estado, mas os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, sem nenhum avanço real. O silêncio era ensurdecedor e, aos poucos, o caso Kirsten Hatfield foi sendo engolido pelo tempo, mas não pela mãe. Shannon se recusou a aceitar que aquilo seria apenas mais uma tragédia esquecida nas estatísticas. Ela passou a estudar o comportamento de criminosos, a entender o funcionamento do sistema penal e se tornou agente de condicional, numa tentativa desesperada de, talvez, reconhecer algum padrão, algum rosto, alguma história que se conectasse à de sua filha. Durante esse período, várias pistas surgiram, muitas delas falsas, como a de 2014, quando uma mulher encontrou o diário da avó já falecida, onde supostamente havia uma confissão do próprio filho sobre o assassinato de Kirsten. As páginas tinham detalhes gráficos e sombrios. A polícia chegou a considerar a possibilidade, mas após investigação ficou claro, tudo não passava de uma invenção, mais um golpe de esperança frustrada. Em 2015, o caso Kirsten completava 18 anos. A menina, se estivesse viva, teria 26 anos. A essa altura, já havia quem considerasse que talvez nunca se soubesse o que realmente aconteceu naquela madrugada, que talvez aquele nome se tornaria apenas mais um entre os milhares de desaparecimentos não solucionados nos Estados Unidos. Mas o destino tinha outros planos, e o que estava prestes a ser revelado chocaria até os investigadores mais experientes. Durante quase 2 décadas, o caso Kirsten Hatfield permaneceu envolto em escuridão. Os arquivos da polícia acumularam poeira, testemunhos esfriaram, e a dor, embora silenciada, nunca foi embora. Para Shannon, cada aniversário da filha era uma lembrança cruel do tempo perdido e do silêncio das autoridades. Mas em 2015, o destino do caso mudou de rumo. Um novo detetive foi designado para revisar arquivos antigos. Daryl Miller, com experiência em casos arquivados, decidiu olhar o material com outros olhos. Ao invés de partir para novas teorias, ele voltou ao básico: aquela janela, aquele sangue, aquela calcinha infantil encontrada no quintal. Daryl fez o que deveria ter sido feito anos antes. Enviou as amostras de sangue da cena do crime para nova análise de DNA. A tecnologia havia evoluído drasticamente desde 1997. Com os testes modernos, era possível extrair perfis genéticos, mesmo de vestígios deteriorados. O resultado foi surpreendente. O sangue encontrado não era apenas de Kirsten. Havia DNA masculino misturado, um perfil completo, desconhecido. Pela primeira vez em quase 20 anos, havia algo concreto nas mãos da polícia. O perfil genético foi imediatamente inserido no CODIS, o banco de dados nacional do FBI. Era o momento que Shannon tanto esperava. A ciência, finalmente oferecendo uma resposta. Mas o entusiasmo durou pouco. Nenhuma correspondência foi encontrada. O homem por trás do DNA nunca havia sido preso, ou se tinha, não estava no banco de dados, com uma amostra registrada. Era um desconhecido. Ainda assim, a pista era sólida. Daryl Miller, então, fez o que muitos investigadores evitam. Voltou à lista de todos que haviam sido interrogados em 1997, um por um, mesmo os que haviam sido descartados rapidamente. E foi nessa triagem que um nome voltou à tona: Anthony Palma. Ele havia sido entrevistado dias após o desaparecimento, apenas como formalidade.
Morava na mesma rua da família Hatfield, praticamente de frente para Carfrey. Na época, ele disse que não viu nada, mas que seu cachorro havia latido por volta das 3 da manhã, o mesmo horário estimado para o sequestro de Kirsten. Na época, esse detalhe não levantou suspeitas, mas agora, 18 anos depois, esse mesmo latido parecia uma sirene. Miller conseguiu um mandado para coletar o DNA de Palma, e quando o laboratório fez a comparação, a dúvida acabou. O DNA, encontrado na janela e na roupa de Kirsten, era de Anthony Palma. Era uma revelação estarrecedora. O homem que esteve no centro da cena desde o primeiro dia havia passado despercebido por quase 2 décadas. Anthony Palma tinha 56 anos, trabalhava como pedreiro e já havia prestado serviço como guarda florestal. Tinha um histórico criminal modesto, sem nada que chamasse a atenção de imediato, mas sua ficha mostrava comportamentos suspeitos, com crianças em outros momentos, embora nunca comprovados judicialmente. Um padrão que hoje talvez tivesse sido detectado mais cedo. Durante o interrogatório, Palma tentou manter a calma. Disse que nunca entrou na casa dos Hatfield, que só conhecia Shannon de vista, que era um bom vizinho, mas a ciência dizia o contrário. Seu sangue estava no batente da janela, seu DNA estava na roupa íntima de uma criança sequestrada e presumivelmente assassinada. Sua presença na cena do crime era inegável. Diante das provas, Anthony Palma foi preso e formalmente acusado pelo assassinato de Kirsten Hatfield. O julgamento aconteceu em 2017. Shannon esteve presente em cada audiência. Ela queria encarar o homem que destruiu sua família. Palma manteve a frieza. Em nenhum momento confessou, nem mesmo demonstrou arrependimento. Anthony Palma não era um estranho, era o vizinho, a pessoa que passava todos os dias pela frente da casa, que conhecia os hábitos da família, que, de forma fria e calculada, estudou sua vítima e esperou o momento certo para agir. Ele sequer precisou invadir um ambiente desconhecido. Ele estava em casa. Quando os investigadores examinaram mais a fundo o passado de Palma, descobriram registros preocupantes, denúncias antigas de comportamento inadequado com menores, acusações informais feitas por vizinhos, mas nenhuma delas havia sido levada adiante. Faltavam provas, faltava interesse, faltava talvez uma vítima que se encaixasse no estereótipo que o sistema considera prioridade. Na época do crime, Palma foi interrogado, mas como se mostrou calmo, colaborativo e sem antecedentes criminais relevantes, ele foi logo descartado. Um erro fatal. A ironia era cruel. O assassino estava na lista original de investigados. Ele foi ouvido pela polícia dias após o desaparecimento. E ninguém, absolutamente ninguém, percebeu o monstro que estava ali. Durante o julgamento, Palma se manteve impassível. Repetia que nunca entrou na casa dos Hatfield, que nunca tocou em Kirsten. Mesmo diante das evidências biológicas incontestáveis, ele negava tudo. Para Shannon, assistir a aquele teatro de negação foi um novo tipo de tortura. Não bastava ter perdido a filha. Agora, estava diante do homem que destruiu sua vida. E ele se recusava até mesmo a dizer onde estava o corpo. Esse foi o ponto que mais revoltou a família e a comunidade. O DNA revelava o autor. A justiça aplicava a pena, mas a menina nunca foi encontrada. E sem corpo, não havia enterro, não havia flores, não havia lápide, apenas um espaço vazio no coração e na terra. As autoridades seguiram buscando, vasculharam regiões por onde Palma havia passado. Um detalhe em especial chamou atenção. Ele trabalhou por um período como park ranger, atuando em áreas florestais afastadas, muitas delas de difícil acesso. Havia centenas de lugares onde ele poderia ter ocultado um corpo, mas Palma nunca colaborou, e a justiça americana não pode obrigar um condenado a confessar. Em 2019, a história teve um novo e inesperado desfecho. Palma foi encontrado morto em sua cela, na penitenciária de segurança máxima de Oklahoma. Havia sido assassinado pelo próprio companheiro de cela. A brutalidade do crime levantou suspeitas de vingança. Criminosos sexuais, especialmente contra crianças, raramente sobrevivem por muito tempo na prisão. A morte de Palma encerrou, de forma abrupta, qualquer possibilidade de novas informações. Nenhum mapa, nenhuma carta, nenhuma pista. Ele levou para o túmulo
o segredo que só ele conhecia. E isso foi o que mais devastou Shannon. Após tantos anos de luta, ela tinha o nome do assassino, a condenação, a resposta formal. Mas o que mais importava, o paradeiro da filha, continuava desconhecido. Nenhum túmulo, nenhuma despedida, nenhuma certeza. A justiça foi feita no papel, mas o coração de uma mãe não se acalma com sentenças. Precisa de paz, e essa talvez ela nunca tenha. O caso Kirsten Hatfield é lembrado até hoje como um exemplo de persistência materna. Shannon nunca desistiu, transformou sua dor em combustível, e sua dedicação acabou sendo parte essencial para manter o nome da filha vivo o suficiente para que a verdade viesse à tona. Mas também é um alerta sombrio. Quantos outros vizinho Palmatos existem por aí? Quantos predadores silenciosos passam despercebidos por falhas no sistema, por descaso ou por julgamentos superficiais? Se o DNA não tivesse evoluído, se o caso tivesse sido arquivado para sempre, se ninguém tivesse voltado aos detalhes básicos, talvez hoje Anthony Palma ainda estivesse andando pelas ruas de Midwest City, passando pela casa dos Hatfield, como se nada tivesse acontecido. O caso de Kirsten Hatfield jamais será encerrado no coração de quem a amava. Embora o nome de seu sequestrador e assassino tenha sido revelado, a ausência do corpo, das respostas, do ritual de despedida, deixou um vazio que nem o tempo conseguiu preencher. Shannon, sua mãe, continua sendo uma figura de força e determinação. Mesmo após a condenação de Palma, ela segue lutando, não apenas pela memória da filha, mas por outras crianças desaparecidas. Sua dor se transformou em ação. Seu silêncio se converteu em voz ativa contra a negligência investigativa e as falhas do sistema. O caso também escancarou a fragilidade das primeiras horas de uma investigação. Palma era um dos vizinhos, foi entrevistado, deu pistas que, hoje, parecem óbvias, mas por anos ele andou livre, protegido pela própria banalidade do mal. Aquele tipo de predador que se esconde à vista de todos. E caso você está gostando da história, já se inscreve no canal para não perder os melhores vídeos de True Crime. Kirsten tinha só 8 anos. Estava no seu próprio quarto, um lugar onde deveria estar mais segura do que em qualquer outro. E foi justamente ali que sua vida foi roubada. A ideia de que o perigo pode estar a poucos metros de distância, na figura de alguém familiar, é uma das verdades mais cruéis desse caso. Ainda assim, há algo que permanece: a luta incansável de uma mãe, a ciência que evolui, a justiça que, mesmo tardia, chega, e o alerta que ecoa. Desaparecimentos infantis não podem ser tratados como estatística. Cada caso é uma vida, uma família, uma história interrompida. Se essa história tocou você, considere compartilhar este vídeo. Quanto mais pessoas conhecem casos como o de Kirsten, maior a pressão por justiça e por sistemas investigativos mais eficazes. E se você quiser acompanhar mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade pode demorar, mas nunca deve ser esquecida.